Quinta-feira, 6 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Quinta-feira de queda para os preços da arroba do boi gordo. Compradores abastecidos sinalizam demanda fraca para as próximas semanas e pressionam o açúcar em Nova York. Previsões de chuva no Brasil aceleram a queda do café. Produtores americanos fora do mercado ajudam a alta do milho em Chicago. Soja tem mais uma sessão de boas altas em Chicago, com combinação de fatores. E a arroba do boi gordo está iniciando esse mês de março em queda nas praças paulistas. Apesar das ofertas compassadas de animais, o fraco escoamento da carne bovina ajudou a botar pressão sobre os preços. Em São Paulo, a cotação da arroba caiu R$ 2,00 em todas as categorias. Boi gordo, tanto em Araçatuba quanto em Barretos, foi cotado a R$ 310,00, a vaca a R$ 280,00 e a novilha a R$ 298,00 por arroba. As escalas de abate têm em média 7 dias aqui no estado. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 19 tiveram queda e apenas uma subiu. Redenção, no Pará, a arroba foi cotada a R$ 280,00 nessa quinta-feira, movimento de alta por lá. Vamos conferir outras praças. Em Tocantins, no norte do estado, R$ 282,00, cotação em queda. Mato Grosso, norte do Mato Grosso, R$ 297,00, também recuando em relação ao fechamento anterior. E Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 300,00, mercado também em queda por lá. No atacado da carne com osso, a carcaça casada para o boi inteiro ficou estável na semana comercializada em R$ 18,75 o quilo. No mercado de carnes alternativas, na comparação semana a semana, o preço do frango, preço médio, subiu 2,6%, 20 centavos aí por quilo, negociado a R$ 8,00, segundo a apuração da Scott Consultoria. Para a carcaça do suíno especial, o preço caiu 5,1% ou 70 centavos, cotado a R$ 13,10 o quilo. Vamos agora às cotações do boi gordo na B3. A gente vê na tela um dia de recuperação para março, R$ 301,95, uma alta de 1,14%, para abril R$ 297,95, uma alta de 0,64%, e o maio R$ 297,85, alta de 0,63%. Você viu aí que, ao contrário do mercado físico, que segue pressionado, o mercado futuro na B3 teve um dia de recuperação. Para André Aguiar, da Boviplan, os operadores estão de olho nas escalas de abate dos frigoríficos, que estão encurtando. Demanda de início de mês e avanço das exportações podem ajudar a reduzir a volatilidade e deixar o mercado um pouco mais firme antes da chegada da entre-safra. Veja um trecho da entrevista com o André Aguiar. Foram 3 plantas, uma das plantas só que tem uma exportação um pouco maior, que é a planta de Morzarlândia, mas toda essa exportação pode ser redividida entre as outras plantas, principalmente que o mesmo proprietário tem outras plantas no mercado, né? Então ele consegue redistribuir essa exportação entre outras plantas. E isso vai acabar sendo absorvido. E essa turbulência que aconteceu toda, né, dessa segunda-feira para quarta-feira, hoje já dando uma recuperada, a gente espera que isso volte à normalidade a partir da próxima semana. Todo mundo tentando ganhar, apostando no mercado, muitas vezes pessoas que não são do mercado, né, estão só do mercado de carne, né, eles estão ali só fazendo ganhos financeiros, que é possível, né, todo mundo tem direito a explorar o sistema de ganho financeiro que ele queira, desde que esteja dentro da legalidade, né? E isso acontece para a gente que está na produção, para a gente que trabalha com o mercado há muitos anos, acaba ficando fica incerto o que pode acontecer nos próximos dias.
Mas o interessante é, antes do carnaval, nós estávamos com escalas muito, muito alongadas. E hoje a gente já começa a ver alguns estados com escalas mais curtas, né? Então, isso já começa a demonstrar que tem uma perspectiva interessante, para esses próximos, quem sabe, 15 a 30 dias, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente observar e sentir o que pode acontecer nesse. é, Agora, início de março e na última quinzena de março. E o mercado do açúcar encerrou a quinta-feira praticamente estável, registrando leves quedas na Bolsa de Nova York. Mas ainda assim, as cotações alcançaram as mínimas de 6 semanas, de acordo com o site Barchart. O mercado está preocupado com um possível enfraquecimento da demanda, já que grandes compradores anteciparam as compras e agora em março devem receber uma entrega recorde aí de 1,7 milhões de toneladas de açúcar bruto. Grandes entregas são normalmente consideradas pessimistas para os preços, já que com os compradores abastecidos, os vendedores têm poucas opções de vendas. Vamos então aos preços. Cotações começando com Nova York, março 18,13 centavos de dólar por libra peso, uma queda aí de 7 pontinhos. O maio 17,80, recuando 9 pontos, e o julho 17,91 centavos de dólar por libra peso, uma queda aí de 8 pontos. Vamos ver o comportamento do mercado do açúcar em Londres. A gente tem também um dia negativo por lá, maio 516,90 centavos de dólar por libra peso, uma queda aí de 510 pontos. O agosto 499,50, perdendo 380 pontos. E outubro 493 dólares por tonelada, uma queda de 220 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Previsões de chuva no Brasil aceleraram aí um movimento de queda nos preços do café lá na Bolsa de Nova York. A movimentação devolveu praticamente todo o ganho da semana e acabou derrubando as cotações para patamares abaixo dos 4 dólares por libra-peso. De acordo com informações do Barchart, as previsões de chuva no Brasil desencadearam aí um movimento de liquidação dos fundos. A Somar Meteorologia disse que o clima seco e quente no Brasil pelo resto dessa semana dará lugar a vários dias de chuva na próxima semana, aliviando, portanto, as condições das lavouras. Vamos então aos preços em Nova York. Vamos ver o que aconteceu com o café por lá. Antes de ver os preços em Nova York, deixa eu contar para vocês o que aconteceu com o café robusta. O café robusta também ficou sob pressão hoje, depois que o Vietnã confirmou exportações em fevereiro 6,6% acima do registrado no mesmo período do ano passado, com um total aí de 169 mil toneladas exportadas. Além disso, a perspectiva de chuva no Vietnã também está pesando aí nos preços do café, com previsões mostrando uma chance de chuva todos os dias na próxima semana nas terras altas centrais lá do Vietnã, a maior região produtora do país. Agora sim, vamos ver as cotações. A gente olha primeiro o que aconteceu lá em Nova York e na sequência a gente já dá uma olhadinha também lá em Londres. Março acabou fechando aí com queda de 2.250 pontos, uma forte queda nas cotações do café a 3 dólares e 93, portanto abaixo ali daqueles 4 dólares alcançados no dia de ontem. O maio, 3 dólares e 87 centes por libra peso, uma queda aí de 2.280 pontos, e o julho 3 dólares e 77 3 dólares e 77 por libra peso, uma queda de 2.200 pontos. Esses são os números em Nova York. Vamos ver Londres, como foram as negociações em Londres, negociações negativas também. Março, 5.452 dólares por tonelada, queda de 201 pontos. Maio, 5.427 dólares por tonelada, queda de 216 pontos. E julho, queda de 217 pontos a 5.386 dólares por tonelada. Vamos aproveitar para ver como foram as negociações nas praças comercializadoras. Negócios em queda também. Guaxupé, por exemplo, teve um recuo de 3,79% a R$ 2.536 por saca de 60 quilos. Varginha, no sul de Minas, R$ 2.600 por saca, uma queda de 3,7% também. Em Franca, aqui no interior de São Paulo,
R$ 2.600, uma queda de 5,45%. E esse sobe e desce dos preços do café em Nova York acaba mostrando aí um mercado ainda cheio de incertezas sobre a safra brasileira e o real tamanho aí da oferta de café. O Eberson Sastre, lá da Minasul, conversou com a nossa equipe e explicou um pouco sobre essas movimentações nos preços nesses últimos dias. Vamos ver o que ele diz. Eu estava olhando aqui em percentual. Esse ano o café subiu 36% de janeiro para cá. Depois ele realizou 15%, uma realização normal, né, para o tamanho do movimento que teve para cima. Agora, recentemente, de agora, segunda, terça e ontem, o café subiu 12% em 3 dias, ele subiu 4.300 pontos. Hoje ele realizou 2.215 pontos, caiu 5,5% praticamente por cento, subiu 12% e caiu 5% em 3 dias. A resposta não está no café em si, Rafaela, a resposta está nas ferramentas, ela está no lado financeiro. Essas oscilações têm muito a ver com a parte técnica do mercado, fundos que investem pesado, que estão olhando inflação, taxas de juros. Então, todo esse movimento, é lógico que tem o respaldo do lado fundamental, que não mudou praticamente nada. Para cair 2.300 pontos hoje, choveu, o que houve? É uma realização apenas de 3 dias. Por que subiu 12% em 3 dias? Então, o fundamental, ele dá um respaldo mais a longo prazo. O consumo, a gente não está percebendo ainda indicadores técnicos reais de queda no consumo, embora a gente percebe muitas especulações em função desse preço. E não tivemos chuvas, né, nesse período agora. A única coisa que apareceu foi uma previsão de chuva para o fim da próxima semana, em torno de 50 milímetros. A gente não sabe se ela vai realizar ou não. Mas o fato é que essas oscilações, elas não estão ligadas intimamente à oferta e demanda de café, diferentemente se a gente olhar um pouco mais para frente, já para a safra nova, de agosto, setembro para frente, ali sim já é um mercado mais da própria commodity. Agora o mercado do milho. A quinta-feira foi de alta para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago, em um movimento de recuperação dos preços após a confirmação da suspensão das tarifas sobre os produtos importados do México pelo governo americano. Pelo menos até o início de abril temos essa condição. A decisão, que começou pelo setor automotivo, pode se estender para todos os grupos que cumprem o acordo Estados Unidos-México-Canadá. De acordo com o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, o mercado do milho em Chicago vai se posicionando aí no intervalo entre 4,50 para um suporte e de 4,80 para uma resistência, graças aí à postura de produtores americanos que não estão querendo negociar o milho abaixo dos custos de produção, que nesse momento está aí na casa dos $4,20. Portanto, esse intervalo sendo mantido entre 4,50 e 4,80. Já para o Brasil, o Vlamir Brandalize reforça que não tem oferta de milho nesse momento e os preços para março seguem na faixa aí dos R$80 a R$90 nas indústrias de ração, se posicionando como o milho mais caro do mercado internacional. A demanda segue firme para ração e etanol, o que é refletido nas cotações também lá na B3. Vamos ver os preços então, começo mostrando Chicago, depois a gente dá uma olhadinha na B3 também. Chicago para março teve uma alta importante de 9 pontos mais 25, fechando a $4,49 por bushel. O maio 4,64, uma alta de 8 pontos mais 25. O julho 4,70, alta de 7 pontos e meio. Vamos ver a B3 que hoje trabalhou da seguinte forma.
Março, R$ 86,68, com uma alta de 0,37%. O maio, R$ 82,00, alta de 0,37%. E o julho, R$ 73,60, subindo 0,34%. E em Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo, o plantio do milho de segunda safra está bem atrasado, com a maior parte das lavouras ficando fora da janela ideal, o que aumenta o risco e principalmente compromete a oferta de segunda safra, como contou pra gente o produtor rural Antônio José Tondato em entrevista ao Notícias Agrícolas. Veja o que ele disse. O prejuízo, na verdade, é essas regiões que não têm chovido, é o atraso. Aonde já foi feito o plantio de milho safrinha, esses 40%, 50%, são áreas que repetem a chuva. É uma coisa assim, até impressionante. As chuvas voltam a cair praticamente dos mesmos lugares, das mesmas regiões. Então, nesse lugar, o desenvolvimento é satisfatório. O problema maior está nesses 50%, aonde não chove há 32 dias, que não há o plantio, que já poderia ter havido plantio dentro de fevereiro, dentro de uma janela ideal, e com desenvolvimento bom. Então, a preocupação maior é esse atraso nas regiões que não chove. Então, nós temos 40%, 50% do milho a plantar, e sendo que esses 40% de milho são áreas que realmente as chuvas paralisaram. Não temos chuvas que possam iniciar o plantio. Então, nós temos também o fator seguro, que nos dá até 30 de março para plantar esse milho. Então já não se preocupa muito, mas o milho da janela ideal foi plantado 30%, 40% dentro de fevereiro. Esse milho vem desenvolvendo bem, mas o restante não está havendo plantio. E isso é muito preocupante, porque o atraso gera a preocupação de geadas no futuro. E também pegar um clima irregular dentro de abril e maio. Mas o que nos preocupa muito, e a gente vem o comentário entre os agricultores é essa irregularidade das chuvas. As chuvas são poucas e irregulares. E um acidente no porto de Barcarena, lá no Pará, com queda de uma galeria de grãos, afetou estruturas da ADM e também da Viterra, promovendo a suspensão dos embarques lá naquele porto. O porto de Barcarena é um dos portos que fazem parte aí do Arco Norte do Brasil, um dos principais corredores logísticos para a exportação de grãos, minerais e outros produtos, principalmente produtos que saem ali do centro-oeste do país. Em 2024, os portos do Arco Norte foram responsáveis aí por exportar 33,5% da soja e do milho. Resta agora saber por quanto tempo as exportações devem seguir suspensas por lá e como isso pode complicar ainda mais a caótica logística de escoamento de grãos desta safra. No mercado da soja em Chicago, a quinta-feira foi de alta, com o grão acompanhando o milho, notícias sobre o adiamento das tarifas de Donald Trump com o Canadá e México e problemas com a logística no Brasil. Além disso, os traders também acompanharam o comportamento dos derivados, com atenção especial ao farelo de soja, que chegou a subir quase 2%. Vamos aos preços, vamos ver Chicago como encerrou. Março, uma alta forte de 16 pontos mais 25, acima dos $10 e 14 cents por bushel. O maio, $10,27 por bushel, subindo 15 pontos e meio, e o julho, $10,39 por bushel, uma alta aí de 14 pontos e meio, portanto, um dia bastante positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago. E hoje, com essa combinação de Chicago em alta, dólar também positivo e prêmios no Brasil ainda positivos, o dia foi de bastante volumes de negócios no Brasil. Veja o que disse o Gabriel Souza, lá da Grão Direto, a nossa equipe. Bom, se a gente for analisar a questão de preço, né, acho que é o produtor acaba tendo uma maior absorção de informação. A gente estava falando assim de um preço de abertura mais ou menos próximo a 132, 131,70, mais ou menos próximo dessa região, uma média de preço que a gente faz aqui consolidada, e agora fechando ali próximo, né, dos 134,20, 134,30. Então a gente vê que teve sim uma valorização aí, coisa de quase R$3, né, se a gente for considerar o valor bruto. Então isso acabou trazendo o produtor a comercializar, chegou a ter momentos ali, se a gente for considerar ali, de 130, R$135. Então uma soja para ser entregue em Santos, agora para março. Então o produtor acabou
tendo boa oportunidade de negócio, né? A gente sabe, né, inclusive, parabéns pelo papo com a Lidelara. Acho que foi muito enriquecedor conversando sobre toda a amplitude do nosso negócio. E ele pontuou ali algumas questões, né, no bate-papo de ontem sobre logística. Então, o Brasil tem uma questão logística que pode acabar impactando, principalmente agora, trazendo até um dado aqui interno da Grão. A gente vê que durante o ano passado inteiro teve bastante comercialização agora para ser entregue em março 25. Agora a gente entrou em março 25. Então essas comercializações vão ser entregues agora. Então pode ser que a gente tenha um impacto de uma certa pressão nos preços. Então até quando a gente, né, iniciou esse bate-papo, eu fiquei feliz de ver, porque o preço fortalecido, né, ele vai contra essa visão de pressão agora em março com a nossa soja líquida. Então, a gente vive, né, uns momentos aí de alguns anos vindo com uma certa instabilidade, né, sazonal. Então, cada ano tem sido diferente. Então, esse ano, mesmo com uma super safra, a gente está vendo uma estabilidade, uma certa valorização dos preços perante ao que a gente viveu nos últimos anos. E hoje o dólar fechou com uma ligeira alta, como você vê na tela, de 0,02% a R$ 5,76. O mercado repercutiu aí os novos capítulos do tarifaço aí do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump afirmou que vai adiar mais uma vez a cobrança de tarifas, como a gente viu ao longo aí do nosso fechamento de mercado, e como esse anúncio acabou beneficiando algumas commodities como milho e soja, por exemplo. Principalmente sobre algumas importações que chegam ao país a partir do Canadá e do México. O adiamento da taxação será válido até o início de abril, dia 2 de abril especificamente, data em que outras tarifas impostas por Donald Trump devem começar a valer. Uma posição mais flexível em relação ao tarifaço traz alívio para os mercados, que temem, obviamente, o excesso de taxas sobre o que entra nos Estados Unidos e como isso pode afetar e promover uma disparada da inflação no país, o que, no final das contas, pode impactar também o mundo todo. Enfim, essas são as informações de mercado. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente volta com o fechamento do mercado para que você continue sempre bem informado. Se quiser saber mais informações, quiser entender melhor o que aconteceu com outros mercados, além desses que a gente falou aqui nesse fechamento de mercado, fique à vontade para acessar o Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!